Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao 17º episódio do podcast do nosso programa de rádio O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E no episódio 17 vamos tratar de fake news, assunto mais do que palpitante e que está na ordem do dia no noticiário político e policial do país. Mas, Antônio, o que isso tem a ver com o Espiritismo e o Evangelho? É uma boa pergunta. Afinal, espírita compartilha notícia falsa? Isso é possível? Está dentro dos padrões éticos mencionados por Jesus e Allan Kardec? É um assunto polêmico. E não vamos entrar na seara política, porque daria pano para manga, como se diz em Araraquara. Vamos restringir a nossa abordagem a outro tipo de fake news. As mensagens ditas espirituais, muitas atribuídas a pessoas famosas ou médios conhecidos e que infestam os grupos de WhatsApp do meio espírita. É pior do que a nuvem de gafanhotos que assombrou o noticiário na semana passada. Vamos refletir sobre o tema mensagens falsas no programa de hoje, dia 1º de julho de 2020. Gente, já estamos no meio deste ano muito estranho. Veremos no primeiro bloco como Kardec tratava as mensagens suspeitas. No segundo bloco, analisaremos casos de fake news envolvendo o apóstolo Paulo. E no último bloco, as mensagens de nossos ouvintes. Recebemos muitos comentários sobre o episódio anterior, os sonhos e o rolê da alma. Este programa bombou. Então, vamos começar. O assunto fake news nunca foi uma novidade na história da humanidade. A expressão fake news é que é uma novidade recente para nós, a expressão. Há vários casos de mensagens falsas ou falsamente atribuídas a alguém com o objetivo de prejudicar um rival ou conquistar alguma vantagem, por exemplo. Em Roma, lá no final do século I, os cristãos eram difamados na sociedade da época como canibais, porque, segundo eles comiam o corpo de Cristo em reuniões fechadas, que era a tal da Eucaristia. E também eram acusados pela população de Roma de serem incestuosos esses primeiros cristãos, pois se chamavam uns aos outros de irmãos. Resultado, quando Roma pegou fogo, o bode expiatório da época era inevitável que cairia nas costas dos cristãos. Mas saindo das fake news da história, no caso do Espiritismo, essa situação de notícia falsa foi a um outro patamar. Como ter certeza de que a comunicação recebida por um médium é confiável? Ou é atribuída a um determinado autor famoso já desencarnado? Tremenda dor de cabeça para resolver isso. Este ano, por exemplo, vamos aqui falar desse momento que nós estamos vivendo, durante a pandemia de coronavírus, só a Federação Espírita Brasileira teve que soltar, pelo menos, que eu saiba, 2 comunicados para desmentir notícias falsas que estavam circulando loucamente nos grupos de WhatsApp dos espíritas. Uma dessas notas era de uma suposta mensagem do médium Divaldo Franco, diz a FEB. É falsa a mensagem onde Divaldo Franco supostamente afirma que o Brasil corre risco, pois os espíritos de luz encontram dificuldades para nos ajudar. Não a compartilhem, diz aqui a Federação Espírita Brasileira. Esta mensagem é uma fake news, diz a nota da FEB. Outro comunicado oficial desmentindo mais uma notícia falsa, lá da Federação Espírita Brasileira, mais uma vez. Esclarecemos que não publicamos nenhuma mensagem recebida dos espíritos relativamente à recente epidemia do Covid-19. E agora preste atenção nesse parágrafo da FEB aqui. Nestes dias de divulgação inconsequente de mensagens sem fundamentos, é sempre importante verificar as fontes e analisar criticamente o conteúdo, independente de sua assinatura ou suposta autoridade do nome que as assinam. E a FEB finaliza a nota com uma frase de Kardec. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Bom, e o que Kardec nos diria vendo essa realidade de compartilhamento em massa de notícias falsas dentro do meio espírita? Não quero nem imaginar o que ele falaria. Talvez assim, onde foi que eu errei? Enfim.
A resposta pode estar na Revista Espírita de maio de 1863, no artigo Exame das Comunicações Mediúnicas que nos são enviadas. Nesse texto, Kardec menciona ter recebido 3.600 mensagens, cerca de, mensagens mediúnicas, ditas mediúnicas, 3.600 mensagens ditas mediúnicas. E o codificador fala o seguinte: em grande número, encontramos-las notoriamente más, no fundo e na forma, evidentemente produto de espíritos ignorantes, obsessores ou mistificadores, e que juram pelos nomes mais ou menos pomposos com que se reveste. Então, mensagens horríveis, e colocavam lá, atribuíam um autor famoso. Publicá-las, diz Kardec, teria sido dar armas à crítica. Desse número, 3.600, apenas 100 tem mérito fora do comum. Agora vem a pancada de Kardec. Por aí pode julgar-se da necessidade de não publicar inconsideradamente tudo quanto vem dos espíritos. Se quisermos atingir o objetivo a que nos propomos, ou seja, elevar o espiritismo, fazer com que o espiritismo seja considerado confiável, digno de crédito, tanto do ponto de vista material quanto do efeito moral, diz aqui Kardec, e da opinião que os indiferentes possam fazer do espiritismo. Então, os indiferentes, quem são? São aqueles que estão lá acompanhando, vendo, puxa, estão falando de espiritismo, mas eles acreditam e divulgam umas mensagens meio falsas, eles não são muito dignos de nota. Então, era essa a preocupação de Kardec, por isso que ele fala, não publicar inconsideradamente tudo quanto vem dos espíritos, se quisermos atingir um objetivo a que nos propomos, que é fazer com que o espiritismo tenha credibilidade. Por isso que no livro dos médiuns, lá no item 230, existe a antológica frase: mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. E como descobrir a verdade? Kardec dá 2 dicas preciosas na Revista Espírita de julho de 1863. Fala ele lá: se não quisermos ser vítimas de espíritos levianos, é preciso saber julgá-los. Para isso dispomos de um critério infalível: o bom senso e a razão. Segue aqui Kardec. É necessário pesar tudo o que eles dizem e submeter todas as coisas ao crivo da lógica e do bom senso. Eis uma recomendação que incessantemente nos fazem os bons espíritos. Deus, dizem eles, os bons espíritos, não vos deu o raciocínio sem propósito. Servi-vos dele para saber o que estáis fazendo. Ou seja, vamos usar o nosso raciocínio. É isso que os espíritos de luz estão falando. Falaram para Kardec, e Kardec reforça aqui na Revista Espírita de julho de 1863. Para ficar mais claro aqui, vamos analisar um caso real. Começo de abril, início de abril, finalzinho de março, surgiu uma mensagem dita mediúnica, longuíssima, em áudio, eu acho que tinha lá uns 11 minutos mais ou menos, e que falava, obviamente, sobre por que nós estamos passando por essa pandemia. E lá pelas tantas, a pessoa lá que estava narrando, e aqui eu quero fazer só um parênteses, que nós vamos fazer uma crítica não às pessoas que estão envolvidas nisso, mas tem lá um texto que foi longamente compartilhado, tem vídeos no YouTube, então foi disseminado. Então nós vamos fazer aqui uma análise crítica, claro, porque é uma questão pública, de um material que supostamente tem um teor aí mediúnico. Então nós vamos fazer uma análise em cima, até usando aqui os pressupostos de Kardec para essa análise. Então é isso que nós vamos fazer. E vamos ouvir aqui um trecho dessa gravação que circula aí publicamente. Vamos ouvir. Mas então, o que devemos esperar daqui para frente? Em nossos planos, caso a evolução comportamental continue da forma que se encontra nos dias atuais, com muito amor, compaixão e fé, o início da reversão do quadro mundial começará em 17 de maio deste ano. Os médicos começarão a encontrar tratamentos eficazes para a diminuição da pandemia e, um mês após este marco, todos terão a chance do renascimento. O planeta ficará em observação por 180 dias. Caso toda a consciência adquirida não resulte em mudanças comportamentais práticas, uma segunda onda pandêmica, dessa vez mais rígida, está sendo preparada para justamente fixar todo o aprendizado. Então aqui um trecho dessa gravação de 11 minutos que foi compartilhada, era alguma coisa assim, aviso aos navegantes, começava desse jeito lá a mensagem. Bom, depois de recordarmos os alertas de Kardec, como que vocês analisariam este trecho que nós selecionamos aqui?
Dá para confiar nessa mensagem à luz da razão e do bom senso, como diz lá Kardec? Um espírito de luz daria data, que inclusive aqui entre nós falhou miseravelmente, ou faria alertas do tipo a humanidade se emenda ou vai vir uma segunda onda ainda pior, como se fosse um castigo divino? Por favor, vocês que estão aí ouvindo o programa, reflitam à luz dos ensinamentos deixados aqui por Kardec e dos espíritos de luz. Eu tenho certeza que nenhum de vocês compartilhou essa mensagem em seus grupos de WhatsApp, mas provavelmente vocês devem ter recebido essa comunicação. Outra mensagem que vira e mexe circula é um texto falsamente atribuído a Chico Xavier, que desencarnou, como vocês sabem, há 18 anos, 30 de junho de 2002 foi o dia do desencarne de Chico Xavier, há 18 anos. A dita comunicação passou a existir logo após o desastre de Brumadinho, em 2019. Mas essa comunicação falsamente atribuída a Chico Xavier, ela é requentada sempre quando ocorre alguma tragédia, como a atual pandemia, que já nos levou, infelizmente, quase 60 mil pessoas até este momento aqui no Brasil. O texto abre com a seguinte declaração, começa assim esse texto, atribuído aqui a Chico Xavier. Muitos estão sendo recolhidos, ou seja, estão desencarnando, por não estarem prontos para uma era de fraternidade e perdão maior. Eu vou repetir essa frase. Muitos estão sendo recolhidos por não estarem prontos para uma era de fraternidade e perdão maior. Ou seja, por essa mensagem, repito, mais uma vez, falsamente atribuída a Chico Xavier, quem desencarnou foi por não ser um espírito elevado. Inacreditável. Por isso que precisamos voltar urgentemente a Kardec. Vamos lá, de novo, lá na Revista Espírita. Vamos de novo beber nessa fonte do Kardec, que está tão esquecido para nós aqui. Lá na Revista Espírita, também de julho de 1863. Nunca seria demais repetir o que caracteriza a linguagem dos espíritos superiores. É constantemente digna, nobre, sem presunção nem contradição, isenta de trivialidade e assinalada por, atenção, inalterável benevolência. Os bons espíritos aconselham, não ordenam, não se impõem, calam-se naquilo que ignoram. Os espíritos levianos, por sua vez, falam com a mesma segurança do que sabem e do que não sabem, a tudo respondendo sem se preocuparem com a verdade. Frase de Kardec na Revista Espírita de julho de 1863. Podem ir lá conferir. No Livro dos Médiuns, no item 230, que nós já mencionamos, há um alerta do espírito Erasto, o espírito de luz. Ele diz o seguinte, de que certos espíritos inescrupulosos embalam a mentira em frases bonitas e até com lógica, que é o caso dessas mensagens todas que nós mencionamos. No meio dessas questões todas mais polêmicas e mais complicadas, tem frases bonitas, bem colocadas e tudo mais. Ele diz aqui, no meio das boas coisas, certos espíritos hipócritas insinuam com habilidade e calculada deslealdade fatos imaginados, frases mentirosas, com o fim de enganar os ouvintes de boa fé, diz aqui o Erasto. E aí vem a grande pergunta. Por que pessoas que têm o conhecimento da doutrina, ou pelo menos de boa parte do conhecimento da doutrina, são pessoas inteligentes, muitas vezes, preparadas, estudadas, caem nessas armadilhas das fake news espirituais e compartilham essas mensagens? Por quê? O palestrante espírita e psicólogo Rossandro Klingey fez um comentário interessante na rádio CBN de João Pessoa. Ele vai falar sobre notícias falsas no geral, mas a argumentação dele pode também nos ajudar a esclarecer essa questão que nós estamos abordando aqui no programa. Vamos ouvir um trecho. Ninguém está completamente imune. De fato, há agora evidências de que as pessoas mais inteligentes podem, às vezes, ser ainda mais vulneráveis a certas ideias, já que seu poder intelectual maior simplesmente lhes permite racionalizar suas crenças mesmo quando estão incorretas. Vamos começar examinando por que algumas afirmações falsas persistem. Vários estudos demonstraram que muitos de nós raramente dá atenção em detalhes ao ler ou ouvir novas afirmações. Considere a seguinte pergunta, por exemplo. Quantos animais Moisés levou para a arca? Norbert Wars, da Universidade do Sul da Califórnia, descobriu que apenas cerca de 12% dos alunos respondeu corretamente, ou seja, Moisés não levou nenhum. Afinal, a arca não era de Moisés, era de Noé. Particularmente, quando uma declaração parece fluente,
fácil de processar e familiar, nós tendemos a não nos concentrar nos detalhes. Talvez a maneira mais potente de espalhar a desinformação seja simplesmente a repetição. Quanto mais você ouve uma ideia, maior a probabilidade de acreditar que é verdadeira. Lembrando a famosa frase de Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, que dizia: uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. E pegando esse raciocínio final aqui do Rossandro Klingey, muitos de nós, ao recebermos em um grupo ou uma mensagem, recebemos lá no grupo do WhatsApp, por exemplo, uma mensagem, ou recebemos também essa mensagem por uma pessoa que nós confiamos muito, nós acabamos acreditando que aquela informação que nós estamos recebendo, ela foi validada, alguém já checou essa notícia. Então, puxa, eu posso compartilhar, já ninguém falou nada, vou mandar para frente. E por isso nós vamos compartilhando essa informação. Nesse momento, como diz Kardec, seria bom analisarmos com cuidado a mensagem antes de passarmos para frente. Seria bom, recomendável, quer dizer, as pessoas podem estar um pouco assim, como diz o Rossandro, não prestaram muita atenção, viram lá o nome e mandaram para frente, por exemplo, pode acontecer. Cabe a nós, cada um de nós, ter esse cuidado para não continuar divulgando essas notícias falsas. Porque no final, tudo isso também, isso aqui é muito importante, acaba comprometendo a credibilidade do Espiritismo, como nós já falamos aí anteriormente, como era a grande preocupação de Kardec. Nós já vimos. Passamos a imagem de que acreditamos em mitologia, mistificação, e nós nem vamos mencionar aqui os tais romances mediúnicos, ou ditos romances mediúnicos, com seus dragões do mal, obsessão por chip e outras coisas mais que, infelizmente, não poderemos tratar no programa de hoje, mas em breve falaremos disso. E fica aqui um alerta sobre todas essas questões do importante espírita Herculano Pires, sobre a questão aqui da mistificação. Há outras formas de mistificação que estão também sendo semeadas fartamente no meio espírita. E contra estas formas de deturpação da doutrina, de mistificação, cuja tentativa final é a ridicularização do espiritismo, contra estas formas é preciso que haja sempre um espírito alerta de parte daqueles que se dedicam ao espiritismo. Kardec não se cansou de dizer que espiritismo é, sobretudo, uma questão de bom senso. Nós não podemos nos deixar levar por tolices e por aquilo que o apóstolo Paulo já chamava, nas suas pregações do início do cristianismo, de fábulas. Dizia ele que não podíamos tomar as fábulas por verdades. Assim acontece no meio espírita. É como disse Herculano Pires nesse trecho, tirado do programa No Limiar da Manhã, lá no início da década de 1970. Precisamos tomar cuidado com as fábulas, com as mensagens falsas que infestam o espiritismo. Que tal vigiarmos e redobrarmos o cuidado com os nossos compartilhamentos nas redes sociais? Começar por aí. E seguir, obviamente, eu vou até repetir aqui, aquela recomendação da FEB, que eu achei sensacional, da Federação Espírita Brasileira. Nesses dias de divulgação inconsequente de mensagens sem fundamentos, é sempre importante verificar as fontes e analisar criticamente o conteúdo, independente de sua assinatura ou suposta autoridade do nome que as assinam. Mensagem daqui da Federação Espírita Brasileira para a nossa reflexão. E já que Herculano Pires mencionou Paulo, no próximo bloco, como o apóstolo foi vítima de fake news. No podcast 13, Revelações sobre o Evangelho, conversamos com o professor Lair Amaro. Vocês se lembram? Falamos sobre algumas alterações no Evangelho, como a famosa passagem em Marcos, no capítulo 1, versículo 41, em que Jesus fica irado. Palavra que nos manuscritos posteriores virou compaixão. No mesmo Evangelho de Marcos, no capítulo final, 16, os versículos de 9 a 19 foram acrescentados muito tempo depois. Um escriba que altera o texto conforme suas crenças é um problema que sempre rondou o conteúdo do Novo Testamento. Mas nas cartas de Paulo, essa mão do gato foi para um outro nível. A ponto de algumas cartas que foram atribuídas ao apóstolo não terem sido escritas por ele. A boa e velha fake news. Porém, os estudiosos não usam este nome, fake news, para esses casos do Novo Testamento. A expressão utilizada, preste atenção, é escritos
pseudepigráficos. Esse podcast também é cultura. O historiador Bart Ehrman explica no livro Quem Jesus Foi, Quem Jesus Não Foi, que escritos pseudepigráficos são os livros do Novo Testamento que foram escritos em nome de pessoas que, na verdade, não escreveram. Literalmente, essa expressão quer dizer livro cuja autoria é falsa. É muito mais direto do que escritos pseudepigráficos. Muito mais bonitinho falar dessa forma, né? Mas o certo é isso. Na real é essa. Livro cuja autoria é falsa. E por que acontecia isso? Bart Ehrman menciona algumas possibilidades, mas a mais forte, segundo ele, é a de dar autoridade aos pontos de vista de alguém. Explico. Vamos voltar aqui lá para a questão das mensagens falsas que vimos no bloco anterior. Uma pessoa X prepara um texto dito mediúnico e quer compartilhar, mas ela sabe que ninguém vai dar bola, porque não tem uma autoria que as pessoas reconheçam. Aí, o senhor X ou a senhora Y, que produziram aquele texto, resolve dizer que o texto é de Chico Xavier, ou de Divaldo Franco, ou de Bezerra de Menezes, e assim por diante. Porque são pessoas que têm autoridade dentro dessa comunidade nossa espírita. Bart Ehrman diz que nos primeiros séculos da igreja havia muitos cristãos que defendiam numerosos pontos de vista. Como mostrar que suas visões eram apostólicas para convencer outras pessoas? Ou seja, vinha de pessoas gabaritadas, vinha de um apóstolo Paulo, por exemplo, de Pedro e tal. O modo mais fácil, diz Bart, era produzir um texto e, óbvio, alegar que tinha sido escrito por um apóstolo e colocar o material em circulação. E assim começava uma fake news. Só faltou o nosso bom e velho WhatsApp. O apóstolo Paulo foi a ponta mais visível, vamos dizer assim, como vítima dessa prática. Tanto que das 14 cartas atribuídas a Paulo, apenas metade pode ser identificada com segurança ao apóstolo, segundo dizem os historiadores. Quais seriam essas cartas, Antônio? Eu vou falar para vocês. Seriam as cartas que foram realmente escritas por Paulo. Romanos, Coríntios 1 e 2, Tessalonicenses 1, a 2 não, Filipenses, Gálatas e a carta a Filemon. Vou repetir aqui para vocês as cartas que são realmente atribuídas a Paulo. Romanos, Coríntios 1 e 2, Tessalonicenses 1, Filipenses, Gálatas e Filemon. A comunidade cristã crescia, novas dúvidas surgiam e não existia mais uma grande referência como Paulo para fazer esclarecimentos. Aí não tardou para escribas anônimos se apoderarem do nome de Paulo para mandar seus recados e orientações aos seguidores de Jesus daquela época. Às vezes, era uma mudança para definir quem mandava. Nós vamos ver agora. Paulo nunca se opôs, por exemplo, à participação das mulheres na comunidade cristã. Ao contrário, ele incentivava. Tanto que a primeira pessoa a ser convertida por Paulo lá na Europa foi uma mulher, Lídia. E ela tomou conta da primeira comunidade cristã fundada por Paulo na cidade de Filipos, lá no norte da Grécia, na Macedônia. Só que quando a igreja começou a ficar estruturada, essa convivência construtiva entre homens e mulheres dentro lá do cristianismo sofreu um abalo. E novas cartas de Paulo precisaram ser escritas para dar conta da nova realidade que alguns queriam impor. Vamos pegar aqui a Bíblia de Jerusalém e abrir na primeira carta aos Coríntios para vocês entenderem aqui o que está se passando. Capítulo 11, versículo 5. Capítulo 11, versículo 5 da primeira carta aos Coríntios. Paulo diz lá que a mulher podia orar e profetizar, ou seja, falar, orientar, ensinar, lá nas assembleias cristãs. Ele fala que está tudo bem. As mulheres podem falar livremente. Aí nós vamos lá para o capítulo 14. Nós estamos no capítulo 11. Vamos lá para o capítulo 14, no versículo 34. A mão de gato funcionando muito contradiz a mensagem anterior de Paulo. Nessa mesma carta, alguém foi lá e acrescentou um negócio. As mulheres devem ficar caladas nas assembleias, pois não lhes é permitido tomar a palavra. Devem ficar submissas. Se desejam instruir-se sobre algum ponto, interroguem os maridos em casa. Isso está lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 34. Essa adulteração ficou ainda mais assintosa ao ser colocada no meio de uma frase de Paulo que não tinha nenhuma ligação com aquele tema, sobre as mulheres participarem ou não das assembleias. A ponto de a Bíblia de Jerusalém fazer um comentário, uma nota de rodapé. É um acréscimo pós-paulino que não coaduna, ou seja, não faz lógica, não tem lógica com o que Paulo pregava. E a Bíblia de Jerusalém prossegue.
esse teor misógino, ou seja, machista, né, será encontrado na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículos de 11 a 14. E provavelmente, diz a Bíblia de Jerusalém, tem a sua origem na mesma igreja, ou seja, a procedência tanto daquela mão de gato na carta aos Coríntios, como a confecção integral dessa carta a Timóteo, provavelmente essas duas manipulações vieram da mesma igreja, têm a mesma origem. As cartas a Timóteo, como vimos, não foram escritas por Paulo. Quem escreveu a primeira carta, portanto, queria reforçar o conceito de afastamento das mulheres de participarem das assembleias e, obviamente, da hierarquia da igreja. Agora, observe o que diz a carta, esse trecho da carta a Timóteo que nós falamos aqui. A primeira carta, no capítulo 2, versículos de 11 a 14. Não permito que a mulher ensine ou domine o homem. O não permito seria Paulo falando, né? Não permito que a mulher ensine ou domine o homem. Olha a preocupação deles. A mulher não pode mandar no homem, dentro de uma hierarquia, e aí isso acabou se extrapolando para tudo. Continua aqui na carta ao Timóteo. Que conserve, pois, a mulher o silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher que, seduzida, caiu em transgressão. Entretanto, ela será salva pela sua maternidade, desde que, com modéstia, permaneça na fé, no amor e na santidade. Não é fácil, né, gente? E graças a essa falsificação, essa fake news, Paulo levou a fama de machista, misógino, quando na verdade a posição dele era outra, bem diferente do que ele pensava. Por isso, o nosso cuidado com as nossas leituras, com os nossos estudos, precisamos estar sempre muito atento. Como diria o Espírito de Verdade, o Espírito que orientou todo o trabalho de Kardec, e numa frase que mais atual do que nunca, espíritas, instruí-vos. Isso é muito importante. No próximo bloco, as mensagens de nossos ouvintes. Voltamos. Sim, agora para nosso bloco final, bloco com as manifestações dos nossos ouvintes que enviam mensagens lá pela nossa página no Facebook, no YouTube. No YouTube, sempre lembrando que também tem aulas e palestras além do nosso podcast. Lá pelo Twitter também nós recebemos mensagens. Então vamos aqui começar, que tem muita mensagem hoje aqui. A ouvinte atenta, Andréia, gostou muito do programa sobre os sonhos e o rolê da alma, mas pede um episódio com mais detalhes sobre o desdobramento. Ela quer mais informações, ela quer saber como faz isso, se tem uma técnica. Ok. Já a ouvinte Flávia sugere um programa sobre a frequência da nossa vibração, como identificar. Muito bom, moças. Vamos analisar e muito obrigado por essas sugestões. Vamos ver com muito carinho cada uma delas. A nossa ouvinte também fiel aqui, a Lu Favaro, nos enviou uma foto do abajur dela com a luz azul. Diz ela aqui que ela sempre utiliza. Né? E por que ela mandou essa foto? Porque a luz azul foi mencionada pelo Dr. Ricardo de Bernardi no nosso último programa como uma ajuda para termos uma boa noite de sono. Parece que pode contribuir pelo menos a luz azul para nos deixar um pouco mais tranquilos durante o nosso sono. Já a ouvinte Regina Domingues deixou mensagem lá no YouTube, dizendo que faz muito bem para ela ouvir o podcast. Gratidão sempre, diz a Regina. E nós também. Ficamos muito gratos e felizes por poder ajudar um pouco. A ouvinte Maria Cecília também deixou uma mensagem no YouTube. Disse que geralmente recebe avisos importantes pelos sonhos. Puxa, muito bacana, Maria Cecília. E obrigado por compartilhar essa informação lá para nós. A ouvinte Regina, outra Regina, ela também enviou uma mensagem para nós lá pelo WhatsApp. Ela conta que o pai desencarnou faz uns 20 anos. E um dia em sonho ela o reencontrou e conversou com ele. Foi bem nítido, parece, a conversa. E, para a felicidade dela, estava tudo bem com o pai. Graças a esse momento, ela começou a frequentar um centro espírita. Muito interessante, Regina. Obrigado também por compartilhar essa história. E assim, com esse relato da Regina, encerramos o episódio de hoje de O Espírito do Evangelho. Até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.